Boa noite a todos e a todas. Em nome do povo de Carmo de Minas e suplicando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão da Câmara Municipal. Leitura da ata. A ata da 41ª reunião da Câmara Municipal de Carmo de Minas, realizada aos 13 dias do mês de novembro de 2017, sob a presidência do senhor vereador Álvaro José Junqueira Colli e tendo como secretário o senhor vereador Carlos Roberto Gomes, foi aberta a segunda reunião ordinária do 11º período, às 18h30 com quórum regimental. A ata anterior foi lida e aprovada. No expediente apresentado pelos vereadores constou indicação número 236 de 2017, de autoria do senhor vereador Marcos Rogério de Paula, que dispõe sobre reforma de escola no bairro Capinzal. Indicação número 237 de 2017, de autoria do senhor vereador Carlos Eduardo Franqueiro de Brito, que dispõe sobre vistoria do barracão da Prefeitura. Requerimento número 56 de 2017, de autoria do senhor vereador Carlos Eduardo Franqueiro de Brito, que dispõe sobre prestação de contas do evento de motocross. Estando em discussão, o senhor vereador autor diz que é meramente para acompanhar os gastos da Prefeitura. Findada a discussão, estando em votação, foi notada a sua aprovação por 7 votos a favor. Moção número 32 de 2017, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre voto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Eusébio da Silva. Que, findada a discussão, foi notada a sua aprovação por unanimidade. Moção número 33 de 2017, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre voto de pesar pelo falecimento do senhor José Weber de Castro, que, findada a discussão, foi notada a sua aprovação por unanimidade. Moção número 34 de 2017, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre voto de pesar pelo falecimento da senhora Irene Pinheiro, que, findada a discussão, foi notada a sua aprovação por unanimidade. Projeto de lei número 3 de 2017, de autoria do senhor vereador Marcelo Dias de Castro, que autoriza o município de Carmo de Minas a implantar a política social tributária aos portadores de necessidades especiais, idosos e aos acometidos por doenças graves. Regularmente inscrito para o pequeno expediente, o senhor vereador Carlos Eduardo Franqueiro de Brito informa a população que no dia 9 de dezembro haverá um varal solidário na quadra do bairro Santo Antônio e elogia o torneio de futsal realizado no final de semana, que foi benéfico para a sociedade. Informa ainda sobre a final do campeonato municipal, que acontecerá no próximo feriado, dia 15. O senhor vereador Rony Peterson parabeniza os envolvidos no torneio de futsal e espera que sirva de exemplo para que outros eventos ocorram, pois o esporte é fundamental à vida dos jovens. Com o uso da palavra, o senhor vereador André Luiz pede à população que compareça à final do campeonato no dia 15 e parabeniza os envolvidos na organização. Passou-se a ordem do dia, onde constou em primeira discussão o projeto de resolução número 9 de 2017, de autoria do senhor vereador Marcelo Dias de Castro, que altera o artigo 5º da resolução número 21 de 2015, que dispõe sobre diários para cobertura de despesas de viagens aos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Carmo de Minas. Estando em discussão, o senhor vereador autor solicitou a retirada do projeto. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 2 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de cargos e vagas de livre nomeação e exoneração no quadro de servidores da Prefeitura Municipal. Estando em discussão, o senhor vereador Carlos Eduardo, que sabe da importância da criação do cargo, mas ressalta que quando se cria cargos é gerado um impacto econômico e, com isso, o funcionário público é prejudicado, pois fica esperando um ajuste no plano de cargos e salários e isso gera insatisfação que repercute na população. O senhor vereador Rony Peterson solicita a retirada do projeto para a vista. Em primeira discussão, o projeto de emenda à lei orgânica número 3 de 2017, de autoria dos senhores vereadores Marcelo Dias de Castro, Rony Peterson Correia Guerra e Carlos Eduardo Franqueiro de Brito, que altera o inciso 2 do artigo 61 da lei orgânica e dá outras providências. Estando em discussão, o senhor vereador Brás Rocha diz que, se fosse votar o projeto no momento, seria contrário, pois há um mês votou a favor da mesma matéria. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcos Rogério de Paula pede vista ao projeto. No grande expediente foi recebido o senhor Cláudio Antônio Palma, assessor do deputado Carlos Melles, que, com o uso da palavra, se apresenta, conta seu histórico na política e relembra todo o trabalho realizado e verbas destinados ao município pelo deputado Carlos Melles. Informa que o gabinete está à disposição dos vereadores
para usar e cobrar, pois as demandas são grandes e tem que se acompanhar de perto. Diz que o momento é complicado, mas ainda existem deputados de bem que praticam a boa política, que é a alternativa para as coisas melhorarem. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcelo Dias de Castro diz que só pode mudar as coisas através do voto. Sempre salientou que antes de votar, temos que ver se o candidato é ficha limpa e os benefícios em prol do município realizados pelo deputado. Questione o senhor Cláudio se possui os valores que foram destinados ao município. Com o uso da palavra, o senhor Cláudio repassa os valores que foram destinados. O senhor vereador Marcelo Dias diz que o deputado Carlos Melles vem ajudando o município há vários anos e que a população deve olhar quem está ajudando. Com o uso da palavra, o senhor vereador Carlos Eduardo diz que é um prazer receber o senhor Cláudio e quanto ao deputado Carlos Melles, o mesmo colocou verba no município, que é um deputado que não veio só na época de eleição. Diz que acha que deixar de se envolver em política não é a melhor saída para ajudar a sair da crise. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcos Rogério de Paula disse que a CETOP não está respondendo os ofícios, diferente do que acontecia na época em que o senhor Cláudio estava lá e agradece a sua presença. Com o uso da palavra, o senhor vereador Brás Rocha agradece a presença do senhor Cláudio e toda a atenção dispensada. Agradece ao deputado Carlos Melles por todo o empenho com o nosso município e alerta a população para a próxima eleição, que votem em quem traz benefícios ao município. Com o uso da palavra, o senhor vereador Cláudio agradece a presença e também os recursos destinados ao município. Com o uso da palavra, o senhor presidente diz que o ginásio, que na verdade é uma quadra, precisa de recursos para tornar-se um ginásio e questiona se tem previsão de verba. O senhor Cláudio diz que o deputado tem um relacionamento bom em Brasília e vai fazer uma ação para arrumar recursos para que a obra não pare. O senhor presidente diz que na próxima semana alguns vereadores vão a Brasília e que este contato é importante, pois dispõe de recursos maiores e será levado ofício. O senhor Cláudio diz que o gabinete estará à disposição e agradece a atenção de todos e reafirma a disposição de uma parceria. O senhor presidente diz que tem feito um trabalho contra a reforma da Previdência e está prejudicando o trabalhador e fará uma peregrinação nos gabinetes, pois essa aprovação prejudicará toda a população mais necessitada. Que se faça uma reforma que atenda a maior parte da população e corte os altos salários, gastos imensos. A população sempre vem em cima do vereador e em Brasília o povo deita e rola. Com o uso da palavra, o senhor Cláudio disse que o deputado Carlos Melles votou para que não desse prosseguimento ao processo contra o presidente. Porém, ele acha que o presidente deve ser julgado, como vai ser. Mas na atual conjuntura, faltando um ano para a eleição, seria prejudicial para o Brasil. E quanto à reforma da Previdência, diz que se houver, será uma mini-reforma. O senhor presidente agradece todo o trabalho do senhor Carlos Melles pelo entorno da cafeicultura. Com o uso da palavra, o senhor vereador André Luiz agradece a presença. Com o uso da palavra, o senhor vereador Rony Peterson agradece ao senhor Cláudio e ao deputado Carlos Melles. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão com a presença dos seguintes vereadores: Álvaro José Junqueira Colli, André Luiz Ribeiro, Brás Rocha, Carlos Eduardo Franqueira de Brito, Carlos Roberto Gomes, Cláudio Francisco da Silva, Marcelo Dias de Castro, Marcos Rogério de Paula e Rony Peterson Correia Guerra. Eu, Evelino Costa Carneiro, assessora parlamentar, lavrei a presente ata que segue assinada pelos membros da mesa. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 3 de novembro de 2017. A ata está em discussão. Passe a votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura de correspondências. Ofício número 39. A Câmara Municipal de Seritinga. Ofício número 39 de 2017. Senhor presidente, pelo presente, venho através deste convidar Vossa Excelência e demais vereadores e servidores dessa Casa Legislativa para participarem da 98ª reunião ordinária da VEMAG, a realizar-se no dia 1º de dezembro de 2017, em Seritinga, no Centro de Convenções, ao lado da Praça 7 de Setembro. Sem mais para o momento, renovo com os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Roberto Pinto de Souza, presidente da Câmara Municipal. Os vereadores que quiserem ir nessa reunião, e desde já eu estou indo. Seria interessante que em Cristina nós tivemos uma excelente reunião, foi o Toninho Andrada
esteve lá. Em Seritinga eu ainda não sei, mas os assuntos tratados em Cristina vão... Os assuntos tratados em Cristina, vários deles, a gente quer voltar, principalmente sobre a reforma da Previdência, que a gente é contra, e vamos dizer, se a gente faz um grupo grande de vereadores aqui do sul de Minas contra essa reforma. Convite do 6º Fórum de Integração Empresa-Escola. Vossas Senhorias, senhores vereadores da Câmara Municipal de Carmo de Minas, tenho o prazer de convidá-los, evidenciando a parceria que o Poder Público de Carmo de Minas tem para com o IFSU de Minas, Campus Avançado Carmo de Minas, para participarem do 6º Fórum de Integração Empresa-Escola, promovido pelo Campus Avançado Carmo de Minas. O Campus Avançado promove no dia 21 de novembro, a partir das 18h30, no Salão do Clube Urca, em Carmo de Minas, o 6º Fórum de Integração Empresa-Escola. O fórum traz o tema Empreendendo Nobreza em Cada Sabor, proporcionando sensações a seu paladar. Durante o evento, os alunos do 3º módulo do curso técnico em administração irão demonstrar suas habilidades e conhecimentos técnicos. Será feita uma apresentação de uma empresa fictícia, criada e apresentada pelos próprios alunos. Também teremos uma palestra ministrada pelo senhor Bruno Augusto. O evento já foi realizado nas cidades de Carmo de Minas, Itanhandu e São Lourenço. Conto com sua presença. Michele Martins Silva Ribeiro, coordenadora do curso técnico em administração. Está aí o convite, infelizmente eu não vou poder estar presente, que eu estarei viajando, mas o ano passado eu fui, foi a formatura da nossa assessora, e é muito bom esse evento. Expediente recebido do prefeito, ofício 258. Senhor presidente, senhores vereadores, Yuri Vaz de Oliveira, prefeito municipal de Carmo de Minas, com mandato para os exercícios de 2005 a 2012, residente domiciliado à Rua José Augusto Nascimento, na cidade de Carmo de Minas, em atenção ao ofício número 148 de 2017, advindo da Câmara Municipal de Carmo de Minas, vem apresentar sua justificativa referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas, exercício de 2007, processo de número 749859, em apenso 862630 e 1015686, a saber. Temos a informar a esta Casa Legislativa que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais emitiu parecer prévio pela rejeição das contas do município, fundamentando o referido voto na abertura de créditos sem autorização legislativa, descrito da seguinte forma: a abertura de créditos suplementares abertos no valor de R$ 1.718.730,30 ultrapassaram em R$ 3.018.730,30 o limite de 10% fixado pela Lei Orçamentária Anual, infringindo o disposto no artigo 42 da Lei nº 4.320/64, e tendo em vista que a fonte de recursos utilizada foi anulação de dotação, não alterando o total orçado, resta a irregularidade pela abertura de créditos sem autorização legislativa. Primeiramente, devemos ressaltar que a Constituição Federal de 1988 otorgou aos municípios plena autonomia administrativa e financeira. Se observarmos o artigo 1º da Carta Magna, podemos visualizar os municípios como parte constitutiva da União. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união dissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: assim caracteriza ser afeto ao município a competência para legislar sobre tudo que respeite seu peculiar interesse. Neste sentido, ingressa como atinente ao poder público municipal a normatização sobre assuntos da ordem orçamentária, como também esclarece a Carta Magna em seu artigo 30. Artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local.
Para esclarecer, temos que foi aprovada a Lei Municipal número 1692, de 3 de dezembro de 2006, que estimou receita e fixou despesa para o exercício de 2007, para o município de Carmo de Minas, determinando a possibilidade de abertura de créditos adicionais no montante de 10% do valor orçado. Para esclarecer, temos que foi aprovada a Lei Municipal número 1692, de 3 de dezembro de 2006, que estimou receita e fixou despesa para o exercício de 2007, para o município de Carmo de Minas, determinando a possibilidade de abertura de créditos adicionais no montante de 10% do valor orçado. Conforme já explicitado, tais apontamentos não existiram e o Poder Legislativo já detinha o conhecimento de que as operações de movimentação de crédito não geravam malversação do erário e que o mesmo estava sendo corretamente destinado em prol dos interesses e benefícios da população. A administração entendeu, durante a execução do orçamento de 2007, que as suplementações por anulação, ou seja, o remanejamento, estava autorizado e não oneravam o limite estabelecido conforme pode-se observar. Quando tudo foi realizado dentro das normas e formas legais vigentes e em estrita obediência aos princípios constitucionais da formalidade e da legalidade. A inteligência legal era proporcionar agilidade para a administração municipal, dando na própria lei a autorização do percentual para suplementação e ainda a faculdade de movimentar por anulação ou remanejamento, dentro das necessidades administrativas. Esta foi a ocorrência. Ressalta-se que tudo foi realizado com base no interesse público e voltado ao bom atendimento da população de Carmo de Minas, quando todos os atos foram praticados dentro da transparência necessária e através de atos normativos executivos, legais e hábil. O projeto de lei orçamentário do exercício questionado foi elaborado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Legislativo, sem que houvesse a sua alteração. E ainda temos que o Poder Legislativo já detinha o conhecimento de que as operações de movimentação de crédito não geravam malversação do erário. O que era mesmo estava sendo corretamente destinado em prol dos interesses e benefícios da população. A administração, através de seu departamento contábil, buscou a interpretação legal nos moldes do entendimento aprovado pelo Legislativo e em nenhum momento buscou infringir outros preceitos normativos. Havia um interesse de concessão de agilidade aos procedimentos administrativos, a fim de que o resultado da execução orçamentária fosse alcançado dentro das metas estabelecidas. No outro norte, devemos analisar os decretos sob a ótica das rotinas de abertura de créditos adicionais na administração. Essas rotinas são as seguintes. No caso de procedimentos licitatórios, a unidade que necessita dos bens ou serviços solicita ao setor responsável a aquisição ou contratação. O setor responsável, setor de compras, providencia a pesquisa do mercado e estabelece o custo médio para servir de balizador na aquisição ou contratação. De posse do custo médio da aquisição ou contratação, o processo é encaminhado à contabilidade para análise de existência de recursos. Se os recursos existentes não forem suficientes, são abertos os créditos suplementares necessários para a cobertura da despesa, calculada a partir do preço balizador. Na abertura do processo, quase sempre os preços contratados são menores que os estabelecidos como balizadores, em função da concorrência entre os licitantes. Homologado o processo e celebrado o contrato, esse é encaminhado para a contabilidade providenciar o empenhamento. Sempre existe uma diferença entre a expectativa de créditos a serem utilizados na contratação dos serviços ou aquisição dos produtos, quanto da demonstração de existência do crédito orçamentário e no ato do empenhamento das despesas. Tal fato existe em função de que a concorrência promovida pelos processos licitatórios faz com que haja uma diminuição no valor final. Neste momento, o decreto de suplementação já foi aberto. A administração, então, utiliza-se de tais créditos abertos a maior do que a necessidade como saldo remanescente para abertura de outro crédito em outra rúbrica. Ao consumo desnecessário do percentual de crédito autorizado pelo Legislativo.
No caso de despesas continuadas, pessoal, encargos sociais, etc., a unidade interessada solicita o empenhamento das despesas. A contabilidade, a partir de informações de recursos humanos, calcula o custo anual e, caso os recursos não sejam suficientes, são abertos créditos suplementares para atender ao empenhamento. Se por um motivo ou outro as despesas ficarem em valor menor, ao invés de dar nova redação ao decreto, adequando o real valor das necessidades orçamentárias, são anulados os saldos remanescentes para abertura de outro crédito. Também se verifica no presente caso um consumo desnecessário do percentual autorizado pelo Legislativo. A autorização prévia de anulação e suplementação de créditos orçamentários é um dispositivo a ser utilizado como forma de agilizar procedimentos administrativos. A administração sempre se pautou de critérios legais para sua utilização, conforme previsto na citada Lei Orçamentária do Município para a realização de despesas. Devemos ainda realçar que o orçamento do município de Carmo de Minas foi fixado em 13 milhões de reais. Não foi realizada a suplementação no valor do orçamento, ou seja, foi feita através de decreto suplementação de dotações como anulação de dotações no mesmo valor da suplementação, alocação de valores. No quadro em anexo, há demonstração que ocorreu apenas alocação de um valor de uma dotação para outra. Valor orçado, 13 milhões. Valor alocado, suplementação, anulação, 1.300.000, que corresponde a 10% do orçamento. Despesas realizadas, R$11.129,67. Saldo orçamentário no exercício, R$1.982.870,33. Ainda é importante a demonstração de que o próprio relatório emitido por auditores do Tribunal de Contas houve a citação da existência de um saldo de créditos autorizados no montante de R$1.300.000 e uma despesa empenhada no valor de R$11.017.129,67. Ou seja, não houve empenhamento de despesa acima do limite de créditos autorizados. Considerando o valor suplementado de R$3.018.730,30, não houve alteração no valor total orçado. Foi feito o remanejamento de uma função para outra, de elemento para outro dentro do valor autorizado no valor de 13 milhões. Ressalta-se que foram suplementadas as seguintes dotações: administração, segurança pública, assistência social, providência social, saúde, educação, cultura, urbanismo, saneamento, gestão ambiental, agricultura, comunicações, transporte, desporto e lazer, encargos especiais, INSS, precatórios e outros não previstos. Os atos praticados foram realizados sem má-fé, inexistindo quaisquer prejuízo ao erário público, quando tudo foi voltado a bem atender os munícipes de Carmo de Minas, tendo o tribunal analisado a parte formal do ato praticado, inexistindo quaisquer indícios de improbidade praticados pelo gestor, posto que não houve aplicação de recursos em favor de quaisquer agente político ou particular. Ações transparentes foram praticadas em favor da municipalidade. Face ao exposto e em razão da ausência de conduta dolosa ou eivada de má-fé e principalmente da ausência de lesão ao erário, solicitamos reconsideração. À vista do exposto, requer sejam acatados os argumentos expendidos na presente petição, reconhecê-los em conformidade com a Constituição e legislação infraconstitucional aplicável e, assim, via de consequência, expedir parecer técnico pela sua aprovação das contas do município de Carmo de Minas, exercício de 2007, sem ressalvas. Yuri Vaz de Oliveira, prefeito municipal. Ofício número 259. Ofício número 259. Ofício
Ofício número 259. Senhor Presidente, cumprimentando muito cordialmente, dando atendimento ao expediente em referência, encaminhe anexo a documentação solicitada. Ao que nos reserva para o momento, subscrevo com protestos de consideração e estima, atenciosamente, Uri Vaz de Oliveira, Prefeito Municipal. Antes de passar o expediente apresentado pelos vereadores, eu gostaria de agradecer a presença de tanta gente. Bom, se em todas as reuniões nós tivéssemos um plenário cheio desse jeito, talvez até nós tivéssemos mais cadeira para atender a todos. Mas a nossa assessora está buscando meios aí de atender. E ressaltar a presença do Vinícius, vereador Vinícius, presidente da Câmara de Olímpio Noronha. É um prazer tê-lo aqui conosco. Indicação número 238 do senhor vereador Cláudio Francisco da Silva. Indicação número 238 de 2017. O senhor vereador que abaixo subscreve, notadamente o que concerne o parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 135 e artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita a Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a seguinte indicação: a necessidade de canalizar a água que se encontra empoçada na Praça Guedes Fernandes, em frente ao número 147. Tal indicação se faz, pois a água parada ocasiona forte mau cheiro, além de propiciar o surgimento de mosquitos causadores da dengue. Plenário vereador José Carlos Guerra, 20 de novembro de 2017. Cláudio Francisco da Silva, vereador. Tem a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite aos novos colegas. Boa noite ao público presente, à Rádio Sintonia e aos internautas. Essa indicação, senhor presidente, se faz necessária de frente à padaria lá do João, lá na estação, na Praça Guedes Fernandes. Está ficando uma água empoçada ali e com o passar do tempo ela vai dando até um mau cheiro. Então ali é fácil para resolver o problema porque tem um bueiro próximo e tem que fazer uma canalização ali para jogar ela no bueiro e resolvendo lá esse problema com a água lá. Obrigado, senhor presidente. Indicação número 239 do senhor vereador Rony Peterson Correia Guerra. Indicação número 239. O senhor vereador que abaixo subscreve, notadamente que concerne o parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 135 e artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita a Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a seguinte indicação: a necessidade de realizar uma limpeza nos logradouros do bairro Jardim Achica. Tal indicação se faz necessário a fim de atender o pleito dos moradores que reclamam que a limpeza se encontra deficitária. Plenário vereador José Carlos Guerra, 20 de novembro de 2017. Rony Peterson Correia Guerra, vereador. Requerimento número 57, senhor vereador Braz Rocha. Requerimento número 57. O senhor vereador que abaixo subscreve, após a tramitação regimental, requer de Vossa Excelência que seja enviado ao SAAI o presente requerimento solicitando as seguintes informações: qual a previsão para que o poço artesiano do bairro dos Campos entre em operação, visto que a obra já foi concluída e o gerador já se encontra no local? Qual a previsão para a hidrometação total do bairro dos Campos? Plenário vereador José Carlos Guerra, 20 de novembro de 2017. Braz Rocha, vereador. Requerimento está em discussão. Senhor presidente, boa noite ao nobre colega, aos presentes no plenário e aos ouvintes da Rádio Sintonia e também das redes sociais. Isso é mais para fim de esclarecimento, senhor presidente, porque muitas vezes nós somos questionados na rua e não temos uma resposta, né? Então é para ter uma resposta do SAI por escrito, a previsão para que esteja funcionando o poço artesiano, como é o questionário da população. Já está lá como é que é o aparelho? O gerador está no local, falta uma parte de drone para ser instalada e está parado. Então vai ter essa resposta, como está explicando para aqueles que perguntarem na rua. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o vereador permitiu, gostaria de assinar esse requerimento com Vossa Excelência, tendo visto vários pedidos que já chegou até a mim. Certinho, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Requerimento número 58 do vereador Rony Peterson Correia Guerra.
Requerimento número 58. O senhor vereador que abaixo subscreve, após a tramitação regimental, requer de Vossa Excelência que seja enviado ao SAAI o presente requerimento solicitando as seguintes informações. Com relação à obra de construção da estação de captação de água do Ribeirão do Carmo, localizada no bairro Santo Antônio, fotos em anexo, informar qual a finalidade da obra, informar se a mesma é de caráter definitivo ou paliativo, qual o valor da obra, qual o motivo pelo qual o local não está em funcionamento. Plenário, vereador José Carlos Guerra, 20 de novembro de 2017, Rony Peterson Correia Guerra, vereador. Requerimento está em discussão. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria que fosse lido o próximo requerimento, que é também de minha autoria, e em seguida eu irei tecer alguns comentários. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite ao público presente. Obrigado pela presença de todos, os amigos ouvintes da Rádio Sintonia, os internautas. Gostaria que o senhor permitisse, senhor vereador, gostaria de assinar, tá assinando junto com o senhor essa Requerimento número 59. Requerimento número 59, também do senhor vereador Rony Peterson Correia Guerra. Requerimento número 59. O senhor vereador que abaixo subscreve, após a tramitação regimental, requer de Vossa Excelência que seja enviado ao SAAI o presente requerimento solicitando a seguinte informação. Cópia dos relatórios de análise dos últimos 3 meses da água ofertada para abastecimento do bairro Santo Antônio, contendo a descrição do químico responsável e se a água se encontra em condições para o consumo humano. Plenário, vereador José Carlos Guerra, 20 de novembro de 2017, Rony Peterson Correia Guerra, vereador. Requerimento está em discussão. Requerimento está em discussão. Pela ordem, senhor presidente, quanto ao primeiro requerimento, número 58, sobre a captação da água no bairro Santo Antônio, para ser mais exato, no Ribeirão do Carmo, é que eu estive no local e também depois diversas pessoas do bairro me questionarem acerca do assunto, porque foi feita uma estação para captação dessa água para ser inicialmente bombeada para o centro da cidade para fazer o abastecimento. E eu estive lá nesse local e pude verificar que realmente depois de uma forte chuva, essa barragem que lá estava cedeu. Eu gostaria simplesmente de saber o valor empregado nesta obra e qual a finalidade, se ela tinha um caráter temporário realmente ou não. E quanto à análise da água, também, como nós vereadores somos diariamente questionados pela população local sobre esse tema, sobre a água, sobre se está sendo tratado de forma correta e apto para o consumo. E de posse desses laudos técnicos, né, do químico responsável pelo SAAI, eu esclarecerei, claro, para toda a população se está ou não boa para o consumo. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, se o vereador me permitir, gostaria de estar assinando com o senhor também, com muito questionamento, e a população precisa desse setor que eu saio, de esclarecer melhor a nossa população o consumo de água e de tratamento. Além de ser questionada, e tem outra questão, que eles realmente nos falam onde que está sendo empregado, que já teve o reajuste, o valor realmente está sendo empregado em prol da população. É justamente sobre isso que eu quero esclarecer. O requerimento está em discussão. O requerimento está em discussão. Passa em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento aprovado. Tanto 58 como 59. Moção número 35, de todos os vereadores. Moção número 35. A Câmara Municipal de Carmo de Minas, notadamente o que concerne o artigo 176 do Regimento Interno, manifesta os pêsames pelo falecimento do senhor Américo Gorgulho de Castro e, neste momento, entristecidos pelo acontecimento, oferecemos nossas condolências aos familiares e amigos dessa magnífica pessoa, expressando nosso profundo pesar pelo seu falecimento, deixando nossos sentimentos aos familiares e amigos, acariciando-nos pela fé divina. Plenário, vereador José Carlos Guerra, 20 de novembro de 2017, a moção é de autoria de todos os vereadores. Moção está em discussão. Bom, eu estou sabendo agora dessa perda lastimável. Eu convivi muito tempo com o Américo, foi prefeito de Jesuânia, e uma pessoa formidável. Dormi várias vezes na casa dele, sou amigo dos filhos dele, e é uma perda realmente
Lastimado. Passe votação, os vereadores concordam, permaneçam. Passe votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Moção número 36. Moção aprovada. Moção número 36 de todos os vereadores. Moção número 36. A Câmara Municipal de Carmo de Minas, notadamente que concerne o artigo 176 do Regimento Interno, apresenta a moção de pesar pelo falecimento do jovem Gustavo Pereira Barbosa. É com profunda tristeza que nós, vereadores da Câmara Municipal de Carmo de Minas, solidarizamos a família neste momento de infortúnio e desejamos que a fé e a esperança cristã nos restabeleçam com a conformidade necessária à continuidade dos nossos dias. Plenário Vereador José Carlos Guerra, 20 de novembro de 2017, a moção de autoria de todos os vereadores. Moção está em discussão. Passe em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Moção aprovada. Moção número 37, também de todos os vereadores. Moção número 37. Os vereadores que abaixo subscrevem, notadamente que concerne o artigo 176 do Regimento Interno, apresentam os votos de pêsames e externam profundas condolências pelo falecimento da senhora Vera Dirce Junqueira Pereira. Requeremos ainda que seja dado conhecimento deste voto de pesar à família enlutada, que sente a perda de uma mulher simples, trabalhadora, mas, por outro lado, deve se orgulhar dos bons exemplos que ela deixou enquanto viveu entre nós. Neste momento de consternação em que passa a família enlutada, queremos, em nome de todos os vereadores, manifestar os sentimentos de pesar e pedir a Deus que acolha a alma da senhora Vera e abençoe a família, dando conforto e proteção. Plenário Vereador José Carlos Guerra, 20 de novembro de 2017, a moção de autoria de todos os vereadores. A moção está em discussão. Passe em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Moção aprovada. Projeto de resolução número 10 de 2017, senhor vereador Marcelo Dias de Castro. Projeto de resolução número 10 de 2017. Altera o artigo 5º da resolução número 21 de 2015, que dispõe sobre diárias para coberturas de despesa de viagens dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Carmo de Minas. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 5º da resolução número 21 de 2015 com a seguinte redação. Artigo 5º. Fixa-se como limite máximo anual de gastos com viagem por cada vereador ou servidor a importância equivalente a 1,5 remuneração mensal por ano. Parágrafo único. O limite acima poderá excepcionalmente ser desconsiderado por ato motivado pelo presidente da Câmara Municipal. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Plenário Vereador José Carlos Guerra, 20 de novembro de 2017, Marcelo Dias de Castro, vereador. Pronunciamento de vereadores. Alguém inscrito? Boa noite, senhor presidente. Se o senhor me permite, rapidamente, fiz a inscrição, mas vai ser rápido. Pois não. Esse fim de semana a gente teve um torneio de karatê, inclusive a mãe da Gabi está aqui, e parabenizar pelo, tá aí também, pelo tricampeonato, né, brasileiro de karatê. O Marcelinho também foi participar do pré-olímpico e foi campeão do pré-olímpico. Então deixar aqui os parabéns para o pessoal representando a cidade. Eu ia deixar para mencionar isso no final, mas desde já ficam os parabéns a todos os atletas, e assim como o campeonato de futebol, né, que eu e o vereador Carlos Eduardo estivemos lá, a todos que de uma maneira ou outra participaram desse evento, que foi um sucesso. Eu o primeiro de muitos, né? E principalmente, claro, a equipe campeã, Carmo de Minas, a vice, a Nova Era. Então, mas todos estão de parabéns. Senhor presidente, já fica aqui o pedido desse vereador, creio que também de todos os outros, uma moção de parabenização a esses atletas para a próxima reunião e que seja feito um convite formal para estarem presentes aqui, para principalmente divulgar nesta casa essa conquista maravilhosa dos nossos atletas. Obrigado. Como nós já fizemos há um tempo atrás, que o pessoal foi no sul do país. Certo? Em primeira discussão, projeto de lei complementar número 12 do Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 12 de 2017. Dispõe sobre a criação de cargos e vagas de livre nomeação e exoneração no quadro de servidores da Prefeitura Municipal.
A Câmara Municipal de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o cargo e vaga que passa a integrar o quadro geral de cargos de provimento comissionado, anexo 1A e atribuições, cargos de provimento em comissão da Lei Complementar número 1696, de 14 de fevereiro de 2017, que institui o plano de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas e da outras providências. Gerente de Serviços Administrativos de Saúde. Objetivo: avaliar, controlar e executar projetos, planos, programas, atividades e ações inerentes à sua área de atuação. Efetuar controle de atividades burocráticas e administrativas do setor da saúde. Escolaridade: livre. Recrutamento amplo. Peculiaridade: será também admitida a escolaridade em nível técnico. Vencimento: nível CC 4, conforme anexo 1A da Lei Complementar número 1696, de 14 de fevereiro de 2007. Artigo 2º. O cargo e vaga previsto no artigo 1º da presente lei será preenchido por livre nomeação e exoneração do chefe do Executivo Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento anual. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Carmo de Minas, 27 de outubro de 2017. Yuri Vaz de Oliveira, Prefeito Municipal. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de estar retirando para que eu possa analisar melhor. Eu ainda não coloquei em discussão, né? O projeto é de discussão, eu gostaria de comentar. Esse projeto aí, até o vereador Rony retirou a semana passada. E essa semana até eu procurei a saúde para saber do que se trata. E eles me informaram o seguinte: hoje, essa função é desempenhada por um dos agentes. Então, com a contratação de mais uma pessoa, essa pessoa vai coordenar os outros. Ou seja, os agentes ficarão só atendendo as casas, procurando os focos. Então isso aí vai ajudar a população, principalmente com essas infestações que nós temos na região aí. Um problema que nós já vimos no Brasil todo. Então, é nesse sentido, para diminuir, para aumentar o efetivo na rua. Que hoje um acaba ficando mais no escritório coordenando. Então, se Vossa Excelência quiser tirar também, mas é em prejuízo à população. Pela ordem, senhor presidente. Esse projeto, se não me engano, está falando da gerência de saúde, não é isso? Não? Então, mas seria esse o cargo de agente epidemiológico? É sobre isso mesmo que há esse desencontro de informações em real, qual a pessoa que vai ocupar, qual o cargo, qual a destinação correta. Não entendi, repete, por favor. O que eu disse é o seguinte, porque está havendo um desencontro de informações, porque eu também estive com o Mauro na sexta-feira passada, e ele me disse que seria para outro cargo, e não esse que Vossa Excelência descreveu na área da epidemiologia e tudo mais. Seria outro. Pela ordem. Então, eu acho que seria necessário sim tirar para... Eu acho que veio outro projeto, são dois projetos diferentes, não? De mais um agente da epidemiologia. Então esse aí não tem a ver com a epidemiologia, esse aí é gerência de saúde. A verdade, eu não sei, assim, eu hoje, eu não sei, né, o que é. Então, eu acho que mais uma semana para cá lá, mais uma para cá, não isso vai aí, alterar, né, eu acho não que vai vai alterar. alterar. O que me passaram, que parece que uma dessas pessoas aqui trabalhava nessa área, parece que saiu, porque aqui parece que fala que são dois, mas na realidade parece que ele está contratando mais um, só porque saiu um. Mas então, eu gostaria de estar... Também, inclusive, já recebi hoje à tarde via e-mail alguns documentos também para análise, para a gente saber realmente aprovar ou não essa lei. Tá certo. Senhor presidente.
Em primeira discussão, projeto de lei número 10, do senhor vereador Marcelo Dias de Castro. Projeto de lei complementar número 10 de 2017. Altera a lei número 1807, de 3 de setembro de 2012, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores. A Câmara Municipal de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 4º da Lei 1807, de 3 de setembro de 2012, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores, e alterado pela Lei Complementar número 1833, de 17 de dezembro de 2013, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. É facultado aos agentes políticos de que trata o artigo 1º desta lei perceber o 13º subsídio, que poderá ser pago no mês de dezembro de cada ano, proporcional ao efetivo exercício de suas atividades no ano. Parágrafo único. É vedado o acréscimo de qualquer outra gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, conforme o artigo 39, inciso 4º da Constituição Federal. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Complementar 1833, de 17 de dezembro de 2013. Carmo de Minas, 1º de novembro de 2017. Marcelo Dias de Castro, vereador. No projeto anterior, na semana passada eu coloquei em discussão e todos aprovaram a retirada. Nesse projeto que Vossa Excelência tirou para discussão, eu acabei não colocando. Todos os vereadores concordam com a retirada? Então está certo. Agora, esse projeto apresentado agora pelo vereador Marcelo está em discussão. E eu gostaria de iniciar a discussão, embora eu não vote, né? Eu só voto em caso de empate. Do 13º. O plenário... Mas agora o senhor vota, pelo fato da lei. Não, esse do 13º, não. O outro é que eu voto. Esse é o 13º. Então, o 13º é um direito garantido pela Constituição Federal, pela lei trabalhista. Então, esse ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu. O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quarta, dia 1º de fevereiro, o julgamento do recurso extraordinário 650898, com repercussão geral para todos, reconhecida no sentido de que o pagamento de abono de férias e 13º salário a prefeitos e vice-prefeitos não é incompatível com o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição da República. Por maioria, venceu o voto proposto pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que divergiu parcialmente do relator ministro Marco Aurélio. A posição do relator quanto a este tema foi seguida pelos ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Para eles, prefeitos, vice-prefeitos, ministros, secretários, deputados, senadores e vereadores são agentes políticos diferentes dos servidores públicos em geral. E ele continua. O artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal não é incompatível com o terço de férias e o 13º salário. Isso o Supremo Tribunal Federal. Já o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem um amplo relatório aqui, mas eu vou ler só o final, a conclusão. Considerando que o 13º salário de todos os agentes políticos indistintamente decorre da própria Constituição da República
e diante da autoaplicabilidade do inciso 8º do artigo 7º da Constituição Federal de 88, não é necessária a existência de norma para que seus titulares façam jus ao seu recebimento. Na hipótese de ser disciplinada a forma de fruição do direito, não há que observar o princípio da anterioridade, devendo a regulamentação ser feita mediante lei formal. Em se tratando de agentes políticos do Poder Executivo e por meio de resolução, lei material, no caso de vereadores, sendo admitida a lei formal, se houver previsão na lei orgânica do município. Ou seja, o 13º é lei trabalhista, é direito trabalhista. Então, não tem que se discutir se paga ou se não paga. É direito trabalhista. Então, esse é o entendimento, e aqui não tem imoralidade nem ilegalidade. Deixar bem claro. Então, eu poderia ficar quieto, porque eu só voto em caso de empate. Mas a lei é lei, embora tenha algumas leis que não sejam morais. Essa não tem imoralidade nenhuma. E isso eu falo olhando de frente para a população, para a Câmara. Pela ordem, senhor presidente, ouso discordar de Vossa Excelência, tanto do Tribunal de Contas e tanto do Supremo. Eis que temos que observar a questão em análise sobre dois aspectos. Primeiro, sobre o olhar jurídico e legal, propriamente dito, e o outro sobre o olhar social. Sob o olhar jurídico e legal é que fica instalada a celeuma, que, a meu ver, e Vossas Excelências há de convir comigo, que não padece de nenhuma confusão. Entretanto, temos que observar o que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 39, parágrafo 3º. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único de planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público, frisa-se, ocupantes de cargos públicos, o disposto no artigo 7º. E o que dispõe esse artigo 7º da Constituição Federal? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, dentre outros, o inciso 8º, citado por Vossa Excelência, que é o 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Sendo assim, os que são ocupantes de cargos eletivos, como é o caso de nós, vereadores, devemos obedecer o que dispõe o parágrafo 4º do citado artigo 39, que diz o seguinte: o membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. E agora, como saber diferenciar os agentes políticos dos servidores públicos e de outros trabalhadores? Nesse sentido, é o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu livro de Curso de Direito Administrativo da 30ª edição. Agentes políticos são titulares de cargos estruturais à organização política do país, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do poder. Daí que se constituem nos formadores de vontade superior do Estado. São agentes políticos apenas o presidente da República, governadores, prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos chefes dos poderes executivos, isto é, ministros, secretários das diversas pastas,
bem como senadores, deputados federais e estaduais e os vereadores. O vínculo que tais agentes políticos entretêm com o Estado não é de natureza profissional. Nós estamos aqui, nós não somos de natureza profissional. Por favor, a plateia... Mas de natureza política. Nós exercemos um munus público. Vale dizer, os que qualifica para o exercício das correspondentes funções não é a habilitação profissional, a aptidão técnica, mas a qualidade de cidadãos, membro das civitas, e por isso, candidatos possíveis à condução dos destinos da sociedade. Servidores públicos, lógico, tem a sua definição também, que são aqueles que entretêm com o Estado e com as pessoas de direito público da administração indireta relação de trabalho de natureza profissional, de caráter não eventual, sob vínculo de dependência. E qual que é a definição de empregador e empregado, segundo a CLT, que foi aprovada esse ano no seu artigo 3º? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Os servidores públicos, por exemplo, possuem vínculo de natureza profissional e não eventual, lógico. Passam no concurso público, depois não será eventual. Já os agentes políticos, nós, os vereadores, que temos um vínculo meramente de natureza política e eventual, por um período apenas de 4 anos. Mesmo sendo o tema já considerado constitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário lido por Vossa Excelência, que é o 650898, oriundo do Rio Grande do Sul, devemos ter em mente que os ministros são seres humanos e são passíveis de cometer equívocos, pois já vimos em tantos outros casos noticiados na mídia nacional que tais ministros não decidiram de forma correta. Este que declarou a constitucionalidade é um deles. Porém, temos que estar, de alguma forma, minimizando os efeitos de tais decisões, para que o povo não seja o maior prejudicado em toda a discussão. E falando nisso, outro ponto que devemos observar é sobre a questão social, como dito no início de minha fala. Se colocarmos na ponta do lápis o que isso significa para os cofres públicos, teremos o seguinte cenário. Nessa casa, estamos em 9 vereadores, com um salário bruto de R$ 3.244,45. Se formos somar o que é isto, ao final de cada ano, teremos um montante de R$ 29.200,05. E ao final de 4 anos, teremos um valor de R$ 116.800,20. Levando isso em consideração, eu liguei na Secretaria de Saúde e perguntei quais eram os exames e os procedimentos que eram mais procurados, que a população tem uma certa maior dependência quanto a isso. E eles me informaram que é ultrassom, ressonância, tomografia. E graças a Deus, hoje em dia, não está faltando mais. Mas, enfim, estão dentre os pedidos mais frequentes e que o valor da tomografia, salvo melhor juízo, informado por aquela secretaria, está em torno de R$ 480. Teríamos um total de 243 pessoas beneficiadas se o valor do 13º fosse devidamente empregado nesses aludidos exames. E sem falar em outras possibilidades que esse valor poderia ser empregado dentro do próprio município, sendo revertido esse valor em favor da própria população carmense. E terminando aqui, já deu para perceber que meu voto é de acordo com o nobre vereador Marcelo, compartilho do mesmo entendimento que ele. Não é porque o Supremo tem essa decisão que nós devemos seguir. Se a gente for seguir tudo o que está descrito lá em cima, o cenário vai continuar sendo o mesmo. Nós temos que mudar a nossa realidade, temos que começar aqui, em nosso município. Eu peço que não se manifeste. Obrigado. E justamente. Por favor. E só para terminar, Silêncio.
Só para terminar, Mas não é assim, é de acordo com a ordem. De acordo com a ordem. e só para terminar, fica um pensamento para os nobres vereadores, que já muitos já vem dito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Obrigado, senhor presidente. Mas pela ordem, senhor presidente, era para mim iniciar, mas eu passei para ele. Bom, o que eu ia ler, a Vossa Excelência leu, e muito bem lido e muito bem explicado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer todas as pessoas aqui hoje, aqui presentes, porque é só através da manifestação popular que a gente pode mudar esse país nosso. E a mudança começa pela nossa cidade. Então, nada mais justo do que vocês exercer o direito de cidadania, mas de vocês. E é a única arma que a gente tem. Vocês, é a única arma que a gente tem. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de discordar com a de Vossa Excelência. Eu acho que a gente não precisa ofender a ninguém. Aqui é uma casa de embates, um acha uma coisa, o outro, né, acha outra coisa, e sempre exercendo com democracia. Quando Vossa Excelência fala que existe uma decisão do Supremo, é verdade, existe sim. Só que o que está se discutindo aqui, nobres colegas, não é a legalidade, e sim a moralidade. E teve essa decisão do Supremo, mas não foi unânime. Quem votou contra foi o ministro relator Marco Aurélio, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Carme Lúcia. E 4, então, estavam lá presentes, votaram contra. E sendo que teve 2 ausentes, um foi o ministro Gilmar Mendes, e um outro, o ministro mais velho do Supremo Tribunal, que chama-se doutor Celso de Mello. Eu gostaria só de ler um trechinho dele, porque o nobre vereador aqui já leu tudo, né? Era isso que eu ia ler. Os agentes políticos mantêm vínculo de natureza política com o Estado, pois os capacita ao exercício da função. Não é habilitação profissional, nem aptidão técnica, mas é na qualidade de cidadãos eleitos pelo povo. Ou seja, são responsáveis pela formação da vontade superior do Estado. Os servidores públicos, diversamente, possuem vínculo, sim, natureza profissional e não eventual. Ou seja, para a gente aqui não ficar muito que ele quis dizer, e seguiu ele, vários ali nisso. Os servidores públicos, esses sim, esses já têm um vínculo já com o Estado. Os agentes políticos não, eles têm um vínculo de natureza política, não é profissional.
Eu não gostaria mais aqui de estender, porque é isso. E quando Vossa Excelência fala que é um direito trabalhista, como eu havia dito, ninguém está discutindo aqui se é legal ou se não é. É legal, tudo bem. Mas quando Vossa Excelência fala que é um direito trabalhista, e os deveres nossos, senhor presidente? Será que nós aqui trabalhamos 8 horas por dia? Será que nós trabalhamos 40 horas semanais, igual um trabalhador comum? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então, no meu humilde modo de pensar, seguindo essa linha desses ministros, é lógico, a gente não tem que bater carteira aqui, opa, você vai entrar 8 horas e vai sair às 5 horas. Não, a gente somos agentes políticos e estamos aqui, acima de tudo, para servir a população. Peço que a plateia não se manifeste. Por favor. Por favor. Não é pensando em nós, porque, infelizmente, tem muitas pessoas que entram já na política achando que isso aqui é o quê? É emprego. É meio de vida. Eu, graças a Deus, desde desse mandato passado, eu já tinha a mesma linha, tive vários embates, mas nessa casa aqui, com os vereadores da gestão passada, é a minha linha, e graças a Deus, ando de cabeça erguida, porque eu abro mão de todos os direitos meus. Então, eu acho que, acima de tudo, nós estamos aqui para servir a população, não nós aqui. Olha bem como que está a situação nossa, mas do país está um caos. Educação, segurança, principalmente saúde. A saúde nossa está na UTI. Essa roubalheira, não estou fazendo uma analogia aqui não, mas eu digo assim, o povo está cansado com tudo. Então, é hora da gente ter o desprendimento de falar, gente, vamos unir prefeito, vice-prefeito, Câmara, para ajudar, porque no nosso município também, como o nobre vereador Rony falou, a situação aqui também está difícil. Eu fiz questão, eu discordo um pouquinho do seu valor, mas hoje eu fiz questão de falar para os senhores vereadores e para todas as pessoas aqui presentes e essas pessoas que estão nos ouvindo. A gente não pegando 13º, não pegando férias, viajando de 4 em 4 meses, a gente faz uma economia num ano de 100 mil, num ano, só isso, só disso, só de não pegar 13º, de não pegar 1/3 de férias, viajando de 4 em 4 meses, a gente faz uma economia de 100 mil, quase 100 mil. Quantos raio-x que a gente pode aí liberar? Quantas ressonâncias? Se atenha ao projeto, o senhor está avançando. Então, eu tenho que fazer uma comparação como que estão as nossas instituições. A PAI, mesmo,
está numa situação difícil, precisando de 5 mil mês, a assistência social, uma situação que Vossa Excelência mesmo esteve lá, parece que se comprometeu de mandar para lá para 5 mil mês, parece que nesse mês de setembro, parece que o senhor mandou 1,5, nesse outro mês agora de outubro, parece que 2,5. Gente, então eu acho que não é hora disso. Não é hora. Vamos, antes de mais nada, vamos pensar no povo, nesse povo que rala, nesse povo que... E nada mais justo que nós fomos eleitos por eles. Então nós temos que escutá-los. Nós temos... Eu peço que a Paclé não se manifeste. Isso sem demagogia. Nós estamos sentados aqui porque eles sim, eles que votaram na gente, eles que confiaram na gente. E infelizmente, só para encerrar a minha fala, eu acho que nós estamos dando as costas para o povo, e nem tudo que é legal é moral, porque se amanhã se criar 14º, mas 15º também, vocês também, mas querem pegar. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra. Pela ordem. Eu também queria falar algumas coisinhas aqui, porque a gente não precisa nem falar muito depois da fala dos dois aqui, né? E só para deixar relatado, que isso aí passou por uma comissão, para ver se o projeto viria à discussão ou não. Como o Rony sabe, o meu parecer foi favorável para que viesse a ser discutido aqui no plenário, porque senão nem aqui estaria para discussão. Então, meu voto ali foi a favor, porque a gente vê alguns comentários e a gente fica até chateado na rede social. Mas meu parecer foi para que viesse aqui, para a gente botasse aqui e votar. Quem quiser votar contra, acho que vai ser facultativo, e eu acho que é direito de cada um aqui de votar a favor ou contra. Mas para deixar registrado meu parecer. E falando de economia, só para encaixar, para quem gosta de dados, né, eu acho que eu não preciso falar muito não, mas eu fui o vereador que menos gastei até aqui hoje, então eu acho que eu falar de economia eu sei fazer um pouquinho. Muito obrigado. Tá certo. Eu vou pedir que seja votação nominal. Os vereadores concordam? Senhor presidente, pela ordem. Eu gostaria só de tecer um pequeno comentário, porque a discussão é salutar, e eu gostaria de começar esse pequeno comentário lendo esse projeto em si, tá? A Câmara Municipal de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona. O artigo 4º da Lei 1807, de 3 de setembro de 2012, que dispõe sobre fixação de subsídios vereadores, e alterado pela Lei Complementar 1833, de 17 de dezembro de 2013, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. É facultado aos agentes políticos de que se trata o artigo 1º dessa lei, perceber, ou seja, receber 13º subsídio, que poderá ser pago no mês de dezembro de cada ano, proporcional ao efetivo exercício de suas atividades no ano. Parágrafo único. É vedado o acréscimo de qualquer outra gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie que tem na Assembleia Legislativa, em todos os lugares, verba paletó, tudo. Então, quer dizer, a discussão desse projeto não é o direito ou não direito de receber. O teor desse projeto é a faculdade do vereador receber ou não receber. Então, senhor presidente, senhores vereadores, o público aqui presente, tem maior clareza. Talvez esse projeto poderia vir para a Câmara em 2 projetos, cortando, proibindo verba, proibindo auxílio, proibindo tudo quanto é auxílio que pode ser para os políticos. Agora, a faculdade de receber ou não
um direito garantido na Constituição e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, essa faculdade não precisa de um projeto para mostrar. Eu, como vereador, se eu recebo ou não, o projeto está me facultando de receber ou não. É esse o projeto que está aqui. O projeto não está questionando o direito. Agora, vai da minha consciência eu querer receber ou não. Vereador Marcelo, esse ano, já abriu mão, não quer, não vai receber, não sei se tem mais outro vereador, tem vereador que quer receber. Agora, eu, particularmente, não preciso de um projeto de lei que me dê essa faculdade. Já é facultativo. Se eu quiser receber, eu recebo. Se eu não quiser, eu deixo uma carta por escrito na secretaria, falo, eu, vereador Marcos, não quero receber o 10%. Embora eu tenha direito, eu não quero receber. Ele vai ser revertido para o município, tudo, porque eu resolvi não. Agora, o direito não está em questão nesse projeto. Eu só queria deixar isso ressaltado, que o que nós estamos discutindo é a faculdade de receber ou não, e não o direito. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, eu tenho que, nobre vereador Marcos, parece que o senhor não entendeu a redação. Porque lá fala no projeto que está facultando o direito de pegar ou não. Como já foi aqui dito, ninguém está discutindo se é legal ou não. Todos nós aqui sabemos que existe uma decisão já do Supremo, a gente sabe que é legal, não é isso. Então, a gente está facultando. E Vossa Excelência falou que não sabe o porquê, o motivo de interna com o projeto. Vossa Excelência deveria saber que é iniciativa que qualquer vereador no âmbito municipal, ele pode entrar sim, mas com esse projeto, porque eu não estou ferindo a Constituição, nem a Constituição do Estado e nem do Supremo, que eu não estou falando que é inconstitucional. Não é isso. Eu estou dentro do município, eu não estou ferindo essa lei maior. Eu como vereador, todos nós aqui temos todo o direito de entrar com esse projeto, e eu só entrei para que dê publicidade, para que, olha hoje aqui, ó, o povo aí, só para isso, porque senão é simples, vocês recebem o 13º, férias, ninguém fica sabendo, o povo tem que ficar sabendo, sim, de tudo. Só para encerrar minha fala, eu não estou contra o projeto e nem contra Vossa Excelência. Eu só estou dizendo que, para mim, vereador Marcos, não preciso de uma lei para minha consciência apontar se eu quero ou não receber, se eu devo ou não receber. É só isso. Os direitos do senhor e de todos estão preservados, mas para mim, não preciso que alguém chegue em mim e fale assim, você vai receber ou você não vai receber. É isso que eu quis dizer. Pela ordem, senhor presidente. Por favor. Pela ordem. Quer se retirar? Eu vou ter que pedir para o senhor se retirar. Eu vou ter que pedir a retirada. O senhor, por favor, está atrapalhando a reunião. O senhor está atrapalhando a reunião. Aqui é casa do povo, mas é casa de decência. Está paralisada a reunião por 5 minutos. Voltando. Senhor vereador, só para tecer uns últimos comentários acerca do comentário. Se o senhor permitir, só para fazer um comunicado, eu não chamei a polícia para ninguém. Eu chamei a polícia para se fazer presente na Câmara nessa reunião. E é o ato mais normal
que eu vou puxar a orelha do presidente, que já deveria ter comunicado à Polícia Militar que teria hoje uma sessão polêmica. Então, é necessário sim a presença dos poderes constituídos. Aqui é a Casa do Povo, mas não é casa de bagunça. Por favor. Tem a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Quanto à legalidade ou não do projeto, o senhor vereador Marcos já teceu alguns comentários, mas nós não propomos, o vereador Marcelo não propôs um projeto diferente desse, pelo seguinte motivo: se um projeto de lei entra restringindo esse direito de vocês receberem ou não o 13º, eventualmente, posteriormente, no caso, poderia sofrer uma ação direta de inconstitucionalidade. Por isso, ele optou por ser facultativo. Caso contrário, se não houvesse esse óbice quanto à inconstitucionalidade ou não já decidida pelo Supremo, ele iria, tenho certeza disso, colocar um projeto em votação para que seja, sim, eliminado de vez o 13º desta casa. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, senhor presidente, eu não estou questionando isso, eu só estou falando que a lei é para facultar. A gente não pode chegar aqui e relatar, mas o 13º do vereador, se ele quiser receber, ele recebe, é direito. Se ele achar que não, ele pegando, ele pode até fazer a doação que ele quiser com o dinheiro dele. Não estou falando que vai fazer, que fez, mas no meu modo de entender, eu não estou aceitando muito ter que uma lei me facultar. A faculdade eu já tenho, eu recebo ou não. Só isso que eu estou questionando. Mas Vossa Excelência, então, vai ter esse direito agora aqui, então, de se pronunciar. Mas eu já tenho. Se o senhor acha que é legal, convém pegar, o senhor achar que não, o senhor é isso que eu estou falando. Então, justamente isso. Mas não fala isso, senhor. Mas eu, com a minha consciência. Que o senhor acha que era desnecessário entrar com um projeto que não, que é um direito meu. É um direito meu. Sem mais delongas. O senhor está insistindo numa coisa que não existe. Vamos fazer a votação nominal. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria também de ter seu pequenininho comentário. Eu acho que eu tenho que respeitar, né, essa opinião do vereador Marcelo, do vereador Rony, também do vereador Dudu. Mas eu acho que isso é uma decisão de cada um. O vereador sabe que já é facultativo, portanto, na legislatura passada, ele devolveu todos os 10%, ele devolveu. Né? Então já é facultativo. Eu não sou obrigado a receber, eu recebo se eu quiser ou não. Basta simplesmente um requerimento da Secretaria da Câmara, não vou receber o 13º, e ele vai ser direcionado para o município. Então, acho que, como nós temos o parecer do Dr. Bruno, que esse projeto é inconstitucional, temos o parecer do outro assessor da AVEMAG, que ele não há necessidade de colocar esse projeto, entendeu? Então, acho, no meu entendimento, que também não havia necessidade de projeto. Já é facultativo, hoje você recebe se você quiser ou não. Então, não está mudando. Deixa eu só fazer uma correção. Tem que ser rápido, porque nós estamos só fazer girando em círculo. Que o nosso assessor jurídico, o doutor Bruno, ele deu pela inconstitucionalidade. Eu não sou advogado, mas leio, então, eu pergunto para um, pergunto para outro. Eu discordei dele. Então, tanto é que eu pedi um parecer para o doutor Cláudio, da VEMAG. Ele simplesmente, no início, ele falou que não era necessário, mas que não tinha problema nenhum, que era iniciativa minha, que eu podia entrar, que não era inconstitucional, porque a fala do senhor acha que ele deu também pela inconstitucional. E não é isso. Não, ele simplesmente falou, se o senhor quiser entrar, o senhor entra. Acabou. E outra coisa, nenhuma comissão, principalmente essa comissão dele, que é de justiça, ela não está submissa
parecer jurídico de nada. Se a comissão, é lógico que ela tem que ter um embasamento, mas a palavra final é da comissão. E essa comissão deu, já que é legal, acabou. Então, mas diante disso, eu tirei as minhas conclusões. Eu acho que não há necessidade de mexer, facultar, porque já é facultativo. Entendeu? Então, hoje já é. Então, qualquer vereador que não quiser receber, protocola um documento e não recebe das terceiras. Respeita a opinião do senhor, o direito dos senhores, mas eu tenho a minha posição e a minha definição em questão a esse projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, eu não quero tecer comentário nenhum a respeito desse negócio de projeto. É que eu ouvi uma fala aí, por exemplo, que vereador trabalha 1 hora, eu trabalho 24 horas. Tem dia que... deixa eu explicar. Tem dia que... O silêncio. Tem dia que 2 horas da manhã me chamam lá para trazer no hospital e coisas parecidas. Isso não é trabalho? Pode até não ser o meu trabalho, mas é trabalho. Entendeu? Pela ordem. E não é à toa que eu já estou aqui há 4 mandatos. Se tiver alguém melhor, candidatos. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente, o respeito à posição do nobre vereador Carlos, mas o senhor está fazendo um serviço público que é do serviço do hospital. E se alguém venha a falecer, venha a óbito dentro do seu carro, isso aí o senhor pode responder processo judicial por conta disso. Tá? Bom, obrigado. Vamos fazer a votação. Eu peço que seja votação nominal. Alguém tem alguma coisa contra? Pode ser? Então, vereador Rony, segue. A favor do projeto do Marcelo. Vereador Marcelo. Eu gostaria só de salientar, eu como autor do projeto, eu não voto, mas é lógico que eu sou... Vereador... Como Carlos Eduardo. Como eu falei, passou na comissão, se o parecer for a favor, é lógico que eu tenho que votar a favor também, não poderia ser diferente. Vereador Marcos. Eu sou totalmente contra esse projeto. Totalmente, Carlos. Totalmente contra. Vereador Braz. Gostaria primeiramente de falar que eu respeitava a opinião dos dois, também eu respeito a opinião da plateia, que cada um acho que é uma democracia. Isso é democracia, mas o meu voto é contrário a esse projeto. Vereador Cláudio. Pela ordem, senhor presidente, eu respeito a opinião deles aí, mas eu também sou contra. Vereador André. Vereador André. Pelo projeto ser facultativo, senhor presidente, eu voto contra. Então, foi rejeitado o projeto. Já votou contra. Seguindo, o projeto de lei número 11, do senhor vereador Marcelo Dias de Castro. Projeto de lei complementar número 11 de 2017. Altera a lei número 1808, de 3 de setembro de 2012, que dispõe... Pode ler o projeto, por favor? Altera a lei número 1808, de 3 de setembro de 2012, que dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito e vice-prefeito. A Câmara Municipal de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 4º da Lei 1808, de 3 de setembro de 2012, que dispõe sobre a fixação do subsídio de prefeito e vice-prefeito, e alterado pela Lei Complementar número 1834, de 17 de dezembro de 2013, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. É facultado aos agentes políticos que tratam o artigo 1º e 2º desta lei
perceber o 13º subsídio, que poderá ser pago no mês de dezembro de cada ano, proporcional ao efetivo exercício de suas atividades no ano. Parágrafo único. É vedado o acréscimo de qualquer outra gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, conforme o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a lei complementar número... Eu peço a retirada dele. Faz favor, Marcelo. Marcelo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a lei complementar número 1834, de 17 de dezembro de 2013. Carmo de Minas, 1º de novembro de 2017. Marcelo Dias de Castro, vereador. O projeto está em discussão. Passa em votação. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam como estão. Projeto rejeitado. Em primeira discussão, projeto de emenda à lei orgânica número 3, do senhor vereador Marcelo Dias de Castro, Rony Peterson Correia Guerra e Carlos Eduardo Franqueira de Brito. Projeto de emenda à lei orgânica municipal número 3 de 2017. Altera o inciso 2 do artigo 61 da Lei Orgânica e dá outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 89, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica. Artigo 1º. O inciso 2 do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 61. Inciso 2. Quando a matéria exigir, para sua aprovação, o quórum de 2/3, salvo nos casos expressos no regimento interno da Câmara Municipal. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 6 de novembro de 2017. Marcelo Dias de Castro, vereador. Carlos Eduardo Franqueira de Brito, vereador. Rony Peterson Correia Guerra, vereador. O projeto está em discussão e eu já começo falando desse projeto. Esse projeto, há poucos dias, nós aprovamos justamente o contrário do que está nesse projeto. E foi aprovado por unanimidade. E isso foi baseado num dos cursos que nós fizemos em Belo Horizonte, alertando para o fato que o presidente, do jeito que os regimentos são feitos, há uma dúvida se ele vota ou se não vota. Então, ele aconselhava que fosse feito um projeto de lei para que o presidente votasse e em votações que exigisse 2/3. Por que isso? Se o presidente não votar, isso não é uma votação qualificada, é uma votação qualificadíssima. Porque de 9, 2/3 dá 6. O presidente não vota, diminui muito. Então, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais já fez essa lei, a Câmara de Varginha fez essa lei, Pouso Alegre fez, Poços de Caldas fez. E nessa aí eu voto, porque nós todos aprovamos e é justo isso. É justo que o presidente, em qualquer votação que exija 2/3, ele pode dar a sua votação, não é só quando dá empate. Então, eu acho que fazer uma lei agora, diferentemente do que foi aprovado, não tem sentido, mas é um direito que assiste e, por isso, essa lei está em discussão, esse projeto de lei. Pela ordem, senhor presidente, o senhor tem a palavra. O senhor já acabou mesmo já de falar que é uma lei que altera o regimento interno com a lei orgânica, quando fala que quando a matéria exigir para a sua aprovação
de um quórum de 2/3. Nesse caso, Vossa Excelência passaria agora a votar nessas votações quando exigir os 2/3. É verdade, quando Vossa Excelência fala que nós todos votamos, é verdade. Eu não quero aqui arrumar mais rolo, porque adianta. É verdade, só que antes de Vossa Excelência assumir a presidência dessa casa, se eu tiver errado, vocês podem aqui falar. O senhor falou, eu até te fiz essa pergunta, se o senhor ia exercer essa presidência com isenção, com imparcialidade, e qualquer projeto, qualquer assunto polêmico, antes da votação, que o senhor ia expor para a gente. No tocante a este projeto aqui, porque é muita coisa, mas tem hora que a gente não tem tempo. Eu estava desconfiado, mas eu até pedi para o nobre vereador Rony dar uma olhadinha, para o nobre vereador Dudu, mas Carlos Eduardo, porque eu estava num mês que eu estava sem tempo. E isso Vossa Excelência não fez, a de chegar antes de colocar esse projeto em votação e falar, gente, eu na figura de presidente agora, as votações que exigirem 2/3, eu vou. Eu já ia atinar na hora. O senhor não fez isso. Então o senhor simplesmente entrou. É lógico que eu, vindo do mandato passado, passou batido. O que nós, depois, a gente reuniu, eu falo para ali, tudo bem, o senhor então vota, tá? E mesmo eu sendo contra, porque eu estou aqui com a decisão da Câmara de Deputados Federal, que fala que o presidente da Câmara, ele exerce uma função de juiz, de imparcialidade, de isenção. Então, por isso lá, ele não vota lá. E olha que estava se tratando do Eduardo Cunha, que é liso igual o quiabo. É mais liso do que o quiabo. Não deixaram ele votar. Em função disso, que o presidente da Câmara exerce uma função de juiz, de isenção, de imparcialidade. E sendo que há 100 anos, no nosso regimento fala que o presidente da Câmara só votava em 3 condições. 3. No seu artigo 22, inciso 1, na eleição da mesa diretora, quando ocorresse empate em qualquer votação ao plenário e nas votações secretas, que hoje é tudo mesmo público. Então, todos os presidentes sempre votaram nessas 3 só. Só que, agora que vem, vocês simplesmente entraram com esse projeto, que é um direito dos vocês, justamente, única e exclusivamente para beneficiar o senhor prefeito Iuri. Por quê? Quando a gente aprovou esse projeto, por coincidência, por muita coincidência, a prestação de contas dele chegou na outra semana. Então, está óbvio, está claro, que vocês alteraram esse regimento interno com essa lei orgânica, única e exclusivamente para beneficiar o senhor prefeito Iuri. Ou seja, mais uma vez, ele está colocando
o dedão nessa casa aqui. E, outra coisa, pior, vocês hoje têm, a maioria, 6, todas as votações importantíssimas nessa casa, vocês têm a maioria. Vocês não precisam de nós 3 aqui mais. Vocês têm a maioria simples, que é a metade mais 1, e principalmente as votações que exigir, que são as votações mais sérias, mais importantes, de 2/3, Vossa Excelência vota. 6. Então, eu acho que mais uma vez foi uma manobra. Eu não gostei, nada disso. E falei ainda para Vossa Excelência, então o senhor vota. Vamos então colocar no seu artigo 35, exceto no julgamento das contas do prefeito, na cassação de vereador e nas contas do atual aqui prefeito. Nesses 3 itens só, eu falei, então Vossa Excelência vota, mas exceto nessas 3 coisas. Mesmo assim, o senhor não concordou comigo. Mas eu não quero entrar, a gente sabe, está mais do que óbvio, está mais do que claro, que foi uma manobra justamente para beneficiar o senhor prefeito Yuri. Carro. Bom, o projeto está em votação. Os vereadores que concordam com o projeto do vereador Marcelo, vereador Rony e vereador Carlos Eduardo, permaneçam como estão. Projeto rejeitado. Nada mais havendo, dou por encerrada a sessão da Câmara Municipal. Boa noite a todos e a todas.